ensino fundamental.
Então, Rafael, essa reunião do Comitê Emergencial da Crise na educação, né, em função da pandemia que nós estamos vivendo, e queria, então, agradecer a presença da Profem, representada pela Margarida, da Claudete Soares, que é do CEDIM, né, Claudete? CEDIM, né? Alô, Claudete? Claudete está aí? Claudete Alves, presidente. A Claudete Alves, desculpe, fiz confusão aqui. Claudete Alves. Eu acho que ela caiu, vereadora, a conexão, porque eu não vejo ela aqui na lista de pessoas participantes. Estou vendo o professor Luiz, que é o presidente do Cinesp, e também estou vendo o Maciel, que é do Cincep. E também está presente o vereador Jair Tato, e também presente o vereador Toninho Vespoli, e os outros vereadores. Também a Márcia Fonseca, né, está aí presente. Márcia do CAE, do Conselho de Alimentação Escolar. Isso mesmo. Então tá bom. Então nós vamos. Tem mais alguém que eu não sei a presença? Acho que não, né? Então a Claudete. Maria Vilani, Cresce e Fórum Municipal de Educação. Ótimo. A Claudete votou, Claudete Alves? A Claudete Alves está aqui do CEDIM, né? Então nós vamos começar a nossa reunião do Comitê Emergencial da Crise que se instalou na educação em função dessa pandemia. E essa reunião é justamente, foi aprovada uma proposta feita pelo vereador Jair Tato. Eu acho que tinha mais alguém propondo, Jair, vereador. Era o senhor e quem mais? Era proposta sua, né, vereador Jair? Sim, mas na comissão eu estendi naquele momento para todos. A comissão aceitou a proposta, eu achei que foi uma proposta extremamente oportuna, foi aprovada essa instalação desse comitê. E o que acontece? A gente está nessa crise política no país, essa crise sanitária, uma crise econômica, enfim, são várias crises ao mesmo tempo, a chamada tempestade perfeita, e nós da Comissão de Educação aprovamos essa proposta, e acredito que vai ser da maior importância esse encontro desse comitê, porque existe muita conversa, o que fazer, o que não fazer. Eu acredito que a gente deveria, entre outras coisas, entre problemas relacionados à alimentação, problemas da vulnerabilidade das famílias, tudo isso a gente tem que conversar aqui, e também conversar os protocolos. Como é que seria a volta à escola? Também acho que seria uma questão que nós poderíamos discutir nesse comitê. Então, eu vou abrir a palavra primeiro para o vereador Jair Tato, para ele dar uma fala inicial, depois... o vereador Suplicy também está presente, que bom, e o vereador Jair fala, de preferência, bem breve, uma fala breve dos vereadores presentes, e depois a gente abre a palavra para as entidades, para as pessoas que estão representando as várias entidades. Então, vereador Jair, com a palavra, por favor. Ok, obrigado. Vereador, só um momentinho, é o Rafael aqui. Vereador, agora que tem quórum de 4 vereadores, o senhor poderia aprovar aquele requerimento da audiência pública? Sim, pode. Só então, falando com os vereadores, nós decidimos por telefone, eu conversei com todos os membros da comissão, com exceção do Gilberto, que eu não consigo falar já há alguns dias, e todos foram favoráveis à nossa presença, à nossa organização de uma audiência pública para tratar da questão da Cinemateca, que vive uma grave crise. Então, a gente aprovaria são 4 vereadores presentes. Eu pergunto se alguém é contra. A audiência estaria marcada para quinta-feira, às 17 horas, né, Rafael? Quinta-feira, às 17 horas. Isso, 17 horas. Eu peguei, então, se algum vereador quer se opor, o vereador Tato, o vereador Vespro, o vereador Suplicy, alguém é contra? Eu quero apoiar e também tenho feito postagem a respeito da Cinemateca. Acho que é muito grave a situação e precisamos, de fato, esclarecer inteiramente, convidando, seja os responsáveis pela Fundação Roquete Pinto, seja, se o senhor
Se puder, presidente, informar quais as pessoas que estão sendo convidadas para esta audiência, agradeço. Vereador, eu poderia informar depois, senão a gente vai ficar... São várias entidades que foram convidadas, a associação... depois a gente ainda não completou o quadro de convidados até, né? Porque ainda, Tá bem. eu poderia informar depois. Importante... por Ótimo. exemplo, a Sociedade de Amigos, o diretor, várias pessoas estão sendo convidadas, cineastas, enfim. E algum A gente vai ser uma longa representante... conversa, a gente não vai dar continuidade. Só Então, o seguinte, algum eu vou representante... considerar aprovado, então, o requerimento de audiência pública sobre a Cinesp para quinta-feira, às 17 horas, ok? Está aprovado. Então, Rafael, está aprovado. Os 4 vereadores presentes aprovaram. Então, pois não. Eu voto a favor, né, eu só quero já justificar que quinta-feira, esse horário, eu tenho já um compromisso, uma agenda, já eu não vou poder participar. Vereador Toninho Véspoli. Não tem... Bom, a gente tentou achar um horário que todos pudessem. Depois a gente vê isso, vereador, tá bom? A gente conversa sobre essa questão. Então, está aprovado. E eu também queria lembrar aos vereadores que amanhã, quarta-feira, nós não faremos a nossa reunião, porque nós temos essa reunião de hoje, temos a reunião de quinta e só tem um projeto na pauta amanhã. Então, a reunião da comissão regular, amanhã às 14 horas, está suspensa, está adiada. Nós vamos fazer a audiência na quinta-feira. Então, vamos começar, então, a retomar a nossa reunião sobre o Comitê Emergencial da Crise na Educação. Eu passo a palavra para o vereador Jair Tato. Obrigado, presidente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Então tá bom. Eu queria agradecer ao presidente aí por essa presteza aí, e os colegas da comissão que, por unanimidade, aprovou o nosso requerimento, passa a ser um requerimento da comissão. A saúde já instalou um comitê lá de crise, e eu tenho uma compreensão, presidente, e membros da comissão de educação, que em uma hora da nossa reunião a gente não tem conseguido acompanhar como devem ser os temas, né, as necessidades. Quando a gente fala comitê de crise e comitê emergencial, a palavra está dita, né? Eu verifiquei aqui que a assessoria, de maneira muito competente, sob a coordenação de Vossa Excelência, procurou chamar todos os segmentos, né, e da secretaria. Depois o presidente deve informar quem mais conseguiu vir, se todos os órgãos, os fóruns e os membros da secretaria convidado estão presentes. E eu creio, presidente, que a dinâmica, Vossa Excelência ligou, eu até pedi que Vossa Excelência, como na condição de presidente da comissão, coordenasse, e eu acredito que o melhor caminho é cada um poder falar. Eu não sei o tempo que Vossa Excelência entende, 3 minutos para cada entidade poder falar. E a gente, obviamente, eu acho que todos os temas, pela representação que se faz presente, vão tratar de todos os temas emergenciais. Eu consideraria dessa forma, uma maneira rápida de dizer o motivo de chamar este comitê, né, esta frente ampla, e um pouco também palpite aí na dinâmica da reunião. Seria isso, presidente. Ok, obrigado. Vereador Véspoli, vereador Toninho Véspoli, com a palavra, por favor, vereador. Então, eu acho esse comitê de super importância, né, suma importância, porque eu acho que a gente está sofrendo alguns problemas na educação por conta dessa pandemia, e que eu acho que esse comitê pode estar refletindo e estar apontando saídas para o governo, né? E desde coisas simples como falta de equipamento de proteção individual nas unidades, unidades que às vezes as unidades estão abertas, às vezes tem uma função específica, como também a questão das crianças aí também não ter, boa parte não ter acesso à internet e não estão nem em condição de estar acessando a plataforma, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa que a gente poderia debater aqui e poderia estar apontando para o governo, e aí é bom que
prepassa a Comissão de Educação, porque aqui está as entidades sindicais e entidades representativas aí da educação. Então, acho isso de importância nesse momento. Ok. Vereador Eduardo Suplicy, por favor, vereador. Não estou ouvindo, hein? Precisa ligar o microfone. Vocês estão ouvindo, vereador? Vereador Eduardo, liga o microfone, acho que está desligado. Vereador. Não estou ouvindo, vereador, por favor. Vereador Eduardo, o seu microfone está desligado. É só apertar no... Acho que agora abriu. Não abriu. Não abriu, não. Se o senhor... Vereador, deixa eu tentar ajudá-lo. Se o senhor passar o mouse em cima da tela, o senhor vai ver embaixo uma barrinha onde tem um desenho de um microfone. Se o senhor apertar aí, ele abre o microfone. Não estamos escutando. Agora sim. Deu certo? Então, presidente. Ele deve estar com o computador e com o celular ligado, dessa microfonia. Ele tem que estar só com um aparelho. Atenção. Acho que agora deu. Vamos lá, vereador. Oh, meu Deus. Na próxima pandemia, nós estaremos melhor. Olha, apenas... Meu Deus. Acho que tem duas coisas ligadas aí, vereadora Suplicy. Deve ter alguma outra coisa ligada, algum alto-falante, alguma coisa. Só 4 perguntas. Bom, vamos esperar. Não estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não. Vereador Suplicy. Não. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vereador. E agora, não? Vou ligar para ele. Eu desliguei o celular. Bom, interessante que ocorreu na reunião isso também. É uma invasão alienígena. O que eu preciso desligar? Vereador Suplicy, há uma hipótese de que o senhor tenha entrado 2 vezes pelo próprio computador. No seu computador, é possível que o senhor esteja tanto no aplicativo do Microsoft Teams e numa página da internet. Se o senhor fechar a página da internet, talvez a gente consiga escutá-lo, porque aí só funcionará o Microsoft Teams. Se o senhor podia fazer o seguinte, o vereador Suplicy, vou dar uma sugestão, desliga, sai da reunião, onde o senhor, parece que o senhor entrou 2 vezes na reunião. Então, o senhor sai da reunião, enquanto o senhor retoma a reunião,
a gente continua conversando aqui com as pessoas, para não parar muito tempo, o senhor sai da reunião e entra novamente, que aí talvez dê certo. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para Margarida, da Aprofem. Tá bom assim? Então, Margarida, por favor. Vereador, então faça essa operação, vereador Suplicy. Tá bom? Sai da reunião, que nós não estamos ouvindo. Tanto as duas entradas que o senhor deu, começa tudo de novo. E aí que dá certo. Professora Margarida, representando a Aprofem, por favor. Bom, boa tarde para quem eu ainda não tinha cumprimentado. Boa tarde, vereadores. Com muita honra que a gente está aqui representando a Aprofem na instalação desse comitê da crise. E o que nós temos a dizer sobre isso é que esta pandemia é algo absolutamente sem precedentes no mundo todo. Isso pegou a todos desprevenidos, ninguém sabia o que é isso, ninguém sabe ainda direito a extensão de tudo isso, com o que nós estamos lidando. Discutiram, quem vai jogar game com vocês? Vai jogar sozinho? Está tendo alguma interferência. Eu pediria que quem está com o microfone aberto, que feche, por favor, feche o microfone. Tem um desenho do microfone aí, você clica em cima e fecha, para poder... Só quem fala liga o microfone. Professora Margarida. Pois não. Então, essa é uma crise sem precedentes que nos pegou a todos desprevenidos, no mundo inteirinho, não sabemos exatamente o que é isso e como lidar com isso. E na educação, é claro, não foi diferente. É um desastre, né? Primeiro, se fecharam as escolas, parcialmente, mantiveram profissionais da educação assumindo o risco de contaminação nas escolas praticamente sem nenhuma função, que é o caso dos gestores e o caso do quadro de apoio. Nós já fizemos várias atividades buscando fazer com que o prefeito se sensibilizasse e tirasse esse pessoal, colocasse em teletrabalho, não é dar férias para ninguém, não. É colocar em teletrabalho para poder auxiliar todo o desenvolvimento do que está sendo proposto. Do ponto de vista pedagógico, outro desastre, porque nem professores estavam preparados para lidar com essas tecnologias, e eu vejo isso também em escolas particulares, não é uma prioridade só da educação pública, não, isso acontece também nas particulares. Professores que, de repente, se viram na condição de ter que trabalhar com esses equipamentos de forma remota e que também ficaram meio perdidos. Estão começando agora a se acertar um pouco. As famílias amontoadas em casa, sem condição de ter equipamentos ou acesso à rede de internet, sem espaços adequados para que as crianças possam estudar, ainda que tivesse tudo perfeito, redondinho, funcionando muito bem, essas crianças têm dificuldade de acesso. Temos as dificuldades da alimentação, porque muitas crianças têm na escola a única fonte de alimento. Muitos passam fome mesmo em casa, eles têm na escola, através da alimentação escolar que lá é servida, eles têm essas necessidades. Foi oferecido tudo atabalhoadamente, de uma forma muito corrida, precisava ser corrida, é verdade, mas também de forma insuficiente, um cartão com R$55, e depois vem uma cesta básica, que foi feita através de doação, mas também a gente não sabe muito bem para quem essas cestas são destinadas. Acho importante, sim, que se destinem cestas básicas para essas famílias, mas acho um absurdo que a distribuição disso tenha que ser feita através da escola. Existiriam outras possibilidades de distribuição disso, enfim. E o pior, com esta crise que está, a pandemia em pico ascendente ainda, nem sabemos se chegou ao pico ou quando vai chegar, o governo do estado e a prefeitura resolvem flexibilizar esse isolamento, esse distanciamento social. E isto vai impactar, sem dúvida, na educação, porque na medida em que voltam a funcionar comércio, indústrias e outros serviços, os trabalhadores precisam mandar seus filhos para as escolas.
E isso vai acabar forçando a retomada das escolas. E isso vai acabar, sim, sem dúvida, impactando, aumentando o número de contaminados, aumentando o número de óbitos, ou seja, agravando ainda mais o problema. Como representante da Profem e também como coordenadora do Fórum de Entidades dos Servidores Municipais de São Paulo, nós estamos tomando algumas iniciativas. O doutor Edivalder, que é do Sindicato dos Médicos, elaborou uma nota técnica bastante consistente para embasar a nossa posição, o posicionamento de todas as entidades que compõem o fórum, contrário a essa flexibilização, porque o momento não é para isso, o momento é de cautela, e agora, atendendo a pressões, não sei se da economia, né, o governador e o prefeito estão cedendo e flexibilizando esse isolamento social num risco extremamente grande, porque a nossa curva ainda está subindo, não existe queda no número de óbitos, e o número de contaminados está subindo, a quantidade de leitos disponíveis está boa, mas, de repente, isso a gente não sabe até que ponto o controle disso não é feito pelo município, é um controle feito pelo Estado. Então, nós estamos extremamente preocupados com os servidores, com as crianças e também com a população em geral. Então, eu acho que temos muito o que discutir, temos muito para buscar soluções. Eu acho que ninguém tem a solução pronta ainda, mas eu acredito que somente com a união de volta no nosso canal, lidando com os desafios Por favor, alguém está com o microfone aberto. Por favor, feche o microfone, por favor. Vamos lá, Margarida. Então, é um apelo para que a gente una esforços, independentemente de posicionamentos políticos, ideológicos ou qualquer coisa, porque o momento é preservar vidas. É disso que nós precisamos, das melhores opções do que é necessário ser feito, do que pode e o que não deve ser feito neste momento, que nós precisamos buscar essas alternativas, colocar as melhores cabeças para pensar nisso coletivamente. Muito obrigada. Ok, professora Margarida. Eu peço agora para a professora Claudete Alves que fale, representando o CEDIM. Por favor, professora. Não estou ouvindo o som. Não estou ouvindo o som. Abre o microfone. Não abriu. Abriu? Agora sim. E vocês estão me vendo ou não? Não, mas aí estamos ouvindo. Estão ouvindo? Vamos lá, professor. Todos estão ouvindo. Acho que você desligou a câmera, mas tudo bem. Liga a câmera agora. Isso... Eu estava ouvindo todo mundo e... Ah, tá. Nós estamos te ouvindo bem, Claudete. Tá ok. Boa tarde, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jair Tato pela iniciativa e saudar a todos os demais que concordaram com a mesma. Saudar meus companheiros aí de luta e concordando aí com 90% da fala da Margarida, eu queria aproveitar esse momento aqui para solicitar à Câmara Municipal de São Paulo, em especial a Comissão de Educação, que interceda em favor da vida dos educadores da cidade e de bebês e crianças e de todos os alunos da educação paulistana. E por que eu digo isso? Porque desde que iniciou todos os procedimentos aí acerca das medidas que foram necessárias serem adotadas aí de quarentena e da logística e de toda essa questão de, depois de um certo período, o EAD
para parte da educação, lembrando que na educação infantil não existe educação à distância, são apenas interações online, todas as medidas que foram adotadas, elas não precederam de uma discussão com os sindicatos, por mais que tivéssemos insistido. Então, a gente considera que isso é grave do ponto de vista, primeiro, do respeito ao conjunto dos trabalhadores e de quem está no chão da escola. Então, o fórum, através do fórum, a Margarida, a Maciel, todos nós, cansamos de solicitar esse diálogo e ele nunca ocorreu. Então, em que pese a boa relação que eu tenho com o secretário da Educação, mas no campo não oficial, está deixando muito a desejar. É inadmissível que todas as medidas que foram tomadas até agora não serem precedidas desse diálogo. Por diversas vezes a gente se colocou, né, Margarida, à disposição online, de sábado, domingo, feriado, que horas fosse, e nem sequer respostas nós temos, nem por parte do titular da pasta e nem por parte da gestão e do próprio prefeito. Em que pese nós sabermos que estão todos muito atarefados, mas imaginem as entidades sindicais que têm que dar respostas sem ter essa interlocução com a gestão, né? Porque nós também fazemos parte nesse processo. E a gente fica cavando possibilidades através de vereadores, através da academia, através de experiências, para podermos estabelecer esse diálogo com os trabalhadores. Então, eu quero louvar essa iniciativa e dizer que, de fato, o primeiro grande passo é garantir essa live com o secretário municipal de educação, porque eu não acredito que ele fique 7 dias da semana, 24 horas por dia, só fazendo um trabalho que ele não possa dedicar algumas horinhas ou 2 horas no encontro com os representantes dos trabalhadores. E aí, vereador Jair, vereador Eliseu, vereador Suplicy, eu ainda queria destacar, porque o sindicato que eu represento é específico da educação infantil, e tem nos preocupado muito, vereador Jair, algumas falas, principalmente do governador, que eu penso que nunca pisou numa escola de educação infantil, num centro de educação infantil, no senso comum, uma creche, e ele verbalizou que o primeiro setor a voltar será a educação infantil. E enfatizou a questão, por isso que eu falei para a Margarida que eu concordava só com 90% da fala dela, porque na fala do governador ele enfatizou que com a volta dos trabalhos aí, na volta ao trabalho de setores que estavam fechados, os pais precisavam ter um lugar para deixar suas crianças. Então, que o primeiro setor a voltar teria que ser das creches e para a escola da educação infantil. Quando o mundo, quando a academia, quando os infectologistas, quando os especialistas dizem o contrário, que esse, quando voltar, deverá ser o último a voltar, devido a todas as questões óbvias. Deverá ser o último a voltar. Então, o apelo aqui que eu queria deixar registrado, e eu vou aproveitar para encaminhar uma proposta, que eu acredito que meus pares deverão concordar com ela, é que a Câmara se aproprie desse debate, principalmente a Comissão de Educação, Jair, você que teve a iniciativa, de que quando houver a volta, porque o momento nem nos possibilita discutirmos qualquer volta agora, devido que a gente não conseguiu baixar a curva, nós não atingimos ainda o platô.
a gente não conseguiu testar, a gente não tem efetivamente os elementos necessários para dizer pode voltar. Então, essa questão de se voltar às aulas, nesse momento, eu acho que não deve estar na ordem do dia. Mas, quando essa decisão for tomada, que ela seja tomada, e aí é o apelo que eu faço à Câmara Municipal, a todos vocês, que ela seja tomada com o indutor da proteção à vida, da saúde, e não por determinantes econômicos, como já se esboçou nessa fala do governador. Por quê? Se a decisão for econômica, os gestores, os responsáveis, poderão ser responsabilizados pelo agravamento da situação, principalmente nas escolas de educação infantil. Porque quando a gente ouve, eu vou até sugerir na minha proposta que vocês possam trazer para dialogar com vocês 2 profissionais, um pedagogo do Sul, o Paulo, e uma enfermeira de uma UTI pediátrica, que fez um encontro com todos os secretários municipais do Rio Grande do Sul, através da Undimes, e lá eu, após assistir a palestra, eu fiquei mais preocupada do que eu já estava. Então, assim, ao voltar a educação, se voltar, se tiver condições efetivas de voltar, ela tem que ser precedida de um amplo debate e esse debate ele terá que ser calcado com uma intersetorialidade que perpassa a educação, a saúde, a assistência social, o Ministério Público, a Câmara Municipal, os sindicatos. Por quê? Porque tem 3 questões importantes. Uma, que esse retorno, primeiro, quando ele ocorrer, ele poderá ocorrer só com os adultos. Só com os adultos. Esses adultos, nesse novo normal, pelo que diz os principais infectologistas conhecedores da pediatria, terá que ser ressignificado a formação dos professores da primeira etapa da educação básica, no sentido de dar suportes teóricos e práticos para os mesmos e entenderem como vai ser esse novo normal, que não será mais como quando nós saímos em quarentena. Uma série de medidas, uma série de protocolos sanitários terão que ser entendidos, compreendidos, inclusive a sua execução. E só para terminar, eu ainda queria dizer que existe 3 ordens nessa volta, que é uma ordem política, que os senhores e nós fazemos parte de um diálogo não ideológico, mas responsável no sentido de não colocar em risco a vida de bebês, crianças, alunos e os profissionais da educação. Tem que ter uma ordem pedagógica, e nessa ordem pedagógica terá que estar em ebulição um processo formativo para capacitar esses profissionais a lidarem com esse novo normal, que eu repito, não será mais o mesmo, e uma ordem sanitária. Então, eu quero considerar de uma irresponsabilidade algumas DREs já estarem fazendo reunião, mandando recadinhos para algumas escolas, como a gente recebeu, para discutir o possível retorno. Não pode ser isso. Nós estamos falando de vida, segurança sanitária. E quanto menor a criança, é mais delicada a situação. Então, assim, eu gostaria que os senhores
pudessem convidar técnicos, a gente tem até nomes, depois, se vocês quiserem que a gente sugira, e um amplo debate que não pode acontecer uma semana antes do governo editar um decreto dizendo que volta. Esse debate ele tem que ser urgente. E, nesse debate, eu sugiro, presidente dessa comissão, vereador Jair Tato, que possa ser envolvido pessoas com experiência em UTI pediátrica, infectologistas pediátricos e pessoas que entendem do chão da escola, no caso da educação infantil, e os outros poderão discutir também os outros níveis de ensino, mas que não dá para ser uma semana antes do retorno. E, para finalizar mesmo, eu queria dizer que essa volta, ela também tem que contar com a participação do Conselho Municipal de Educação, porque alguém terá que chancelá-la. Porque está envolto muitos riscos. Se os protocolos não forem confiáveis, que possa garantir a segurança de alunos e profissionais, alguém tem que responder por isso. E, ao meu ver, estão todos que têm o poder da caneta, o poder do diálogo e de interferir, terá que chancelar esses protocolos do retorno à educação. Então, eu paro por aqui e, assim, clamando a vocês, porque os sindicatos já têm feito isso, pelo menos 4 não faz outra coisa senão se reunir em forma online, produzir documento, apelar para esse diálogo que foi interrompido há 3 meses. Mais de 3 meses, a gente não consegue estabelecer um diálogo com o secretário de Educação. Me parece ser uma decisão política, mas que não tem jeito, ele vai ter que acontecer. Não adianta mandar e-mail para as entidades sindicais dizendo de como vai ser e pedirem sugestões e publicar o decreto no dia seguinte. A situação é muito delicada. E quando for decidir, porque eu acredito que todos têm responsabilidade e juízo, não deve ser sério falar que está para voltar julho, porque as pessoas voltaram a trabalhar. Eu quero lembrar que a educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica, ela é um direito da criança e que não é assim. A gente sabe da gravidade da situação. Eu acho que tem que pensar numa forma de socorrer essas famílias devido aos estresses, porque está estressado os profissionais, as crianças, as famílias, todo mundo. Agora, não pode ser, para finalizar, por conta da economia, decidir que a educação infantil seja a primeira a voltar, sendo que o mundo fala o contrário. Então, não poderemos compactuar com essa irresponsabilidade. Obrigada. Muito bom, professora Claudete. Eu queria passar a palavra agora para o professor Luiz, do Cinesp, presidente do Cinesp. Por favor, professor Luiz. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde ao Véspoli, Eduardo Suplicy. Eu quero parabenizar o vereador, o Jair, pela instalação desse comitê emergencial. O início do documento dele, ele coloca que é visando o diálogo. Como foi dito aqui, nós estamos totalmente sem diálogo com a Secretaria Municipal de Educação. Então, nesse caminho, é muito rica essa discussão. Eu coloco tudo que foi feito, falado aí, realmente, a gente compartilha. Eu digo que o Cinesp, desde o dia 17 de março, ele vem pedindo, e nós fizemos reuniões com conselheiros na cidade toda, virtual, e uma das bandeiras nossa é o Comitê de Crise do Coronavírus pela Educação. Então, muito oportuna essa criação, parabenizar mais uma vez. O que eu trago
assim, de contribuição para início de trabalho, eu acho que a gente tem que fazer um planejamento compartilhado, com abordagem intersetorial, saúde, levando em conta sempre os direitos humanos de todos os envolvidos, crianças, familiares, profissionais da educação. Então, para contribuir e escutar os demais, eu trago realmente, a Claudete focou, a Margarida focou todos os problemas. Eu acho que o início do trabalho é um planejamento compartilhado. Obrigado okay. Pelo convite. Muito bem. Eu queria saber se mais... eu queria falar agora com o professor Maciel, do Sindicep, por favor, professor. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Saiu do ar o Marcel. Marcel, não estou te ouvindo. Ixi. Bom, então, eu esperar o Maciel voltar. Enquanto isso, nós vamos ver se eu puder... Então, vamos dar a palavra para o vereador Suplicy, que agora parece que normalizou a situação. Vereador Suplicy, com a palavra. Espero que tenha normalizado, mas eu apenas quero cumprimentá-lo e dizer ao Gabriel, o Jair, e parabéns por essa iniciativa, e cumprimentar a Margarida, a Claudete, a todos que estão nos ouvindo. E eu gostaria que nas respostas fossem levadas em consideração algumas questões que chegaram ao meu gabinete. Primeiro, a questão das famílias que não receberam cartão alimentação, e como é que isso poderá ser resolvido pelas autoridades da Secretaria da Educação. Segundo, que já foi mencionado, mas é a resolução do problema do MOVA, a ausência de pagamento para os educadores do MOVA. Terceiro, com respeito ao programa Portas Abertas, do programa de ensino de português para os imigrantes, uma vez que as aulas foram paralisadas em função da ausência de pagamento dos professores. Os professores da rede que dão aulas em formato de hora extra. E é importante haver uma alternativa ao ensino durante o período da pandemia. E quarto, sobre a obrigatoriedade de presença de professores nas escolas, mesmo sem ter aula, expondo-os a possibilidade de contato com o Covid. São essas questões que eu gostaria que fossem... Desligou o microfone, vereador. Suplicy, seu microfone foi desligado. Agora, mas... Voltou. Nesses últimos 10 segundos, então? Agora pode falar. Então, ouviram a minha quarta pergunta, então, sobre... Sim, né? Então... A pergunta discutamos todas. Eu pergunto se porventura há algum representante da Secretaria da Educação ou o próprio secretário na nossa reunião. Porque foram convidados, não é? É isso, presidente. Rafael. Oi, vereador. Nós convidamos só as entidades. Foi convidado o representante das secretarias? Foi sim. Foram convidados? Só confirmar. Sim. Deixa eu só confirmar. Mas não estão presentes, né? Não. Foi convidado sim, vereador. Então foram. Vereador, bom, eu acho que assim, eu só queria... Pois não, Rafael. Só para informar, Maciel, Márcia Fonseca e Lúcio Guidio levantaram a mão. Tá. O Maciel estava com a palavra, caiu o microfone dele, depois do Suplicy, do vereador Suplicy, vai falar o Maciel do Sindicep.
Logo em seguida, Maciel, professor Maciel. Eu já tá concluí. Conclui então, vereador, por favor. Já concluí. Ok. Tá, então, eu vou agora passar a palavra para o professor Maciel, do Sindicep. Ok, agradeço. Sem mexer em nada aqui, caí da reunião, voltei. Coisas da tecnologia, a gente vai aprendendo a lidar aos poucos, né, com esse novo processo. Estamos todos em processo de formação, né, a partir desses novos tempos. Agradeço muitíssimo o Jair por ter, na verdade, atendido um pleito que nós vínhamos já tentando desde o início de março. Também o vereador Suplicy, que acabou de fazer a pergunta que eu ia fazer, porque eu acho que, presidente, essa ausência da Secretaria Municipal de Educação, ela exemplifica exatamente o que a gente está tentando falar, o que a Margarida falou, o Luiz, a Claudete. Nós tivemos o decreto de emergência publicado em 16 de março. Em 18 de março, o Sindicep esteve numa última reunião com a Secretaria, no dia 18, onde nós estabelecemos uma discussão sobre, inclusive com representação dos trabalhadores, ainda de forma um pouco afastados, né? Seguindo aí as regras da vigilância sanitária, conseguimos sentar, apresentamos as nossas propostas e é um pouco o que a Claudete colocou. Nada do que foi dito presencialmente foi publicado na orientação normativa da Secretaria Municipal de Educação. A partir daí, foi fechado qualquer possibilidade de diálogo, a não ser uma orientação normativa que foi encaminhada às entidades sindicais para conhecimento, né? Não foi nem para que nós pudéssemos nos manifestar a respeito do nosso pensamento em relação ao que estava exposto na portaria. Portanto, os problemas não são poucos e acho que a importância dessa instalação desse comitê, ele vem no caráter de nós podermos, de forma institucional, fazermos um debate sobre a defesa da vida. Na verdade, esse é a nossa grande angústia quando várias ações da Secretaria, como, por exemplo, garantir a permanência de praticamente 18 mil trabalhadores da educação abrindo e fechando escola, simplesmente abrindo e fechando escola, porque qualquer contato com família, qualquer contato com conselho, que ainda não estava acontecendo, poderia ser feito de forma remota, poderia ser feita pela gestão da escola, através do teletrabalho, né? Como a prefeitura ouve por bem chamar. E nós temos então uma situação que é muito complicada, porque não só essa questão de abrir e fechar escola, de se movimentar pela cidade, vem ocasionando mortes, né, de trabalhadores da educação. Diariamente são publicadas notas de falecimentos no Diário Oficial. A gente vem tentando acompanhar um pouco isso. E nós temos uma dificuldade nesse sentido, até porque existe uma ausência de transparência, né? Nós já encaminhamos para a Secretaria, inclusive, existe uma obrigatoriedade de que, ao haver qualquer falecimento relacionado ao Covid, a escola informe a Secretaria Municipal de Educação. Nós não temos acesso a essas informações, nós precisamos realizar levantamentos de outras formas para tentar saber o impacto do que está acontecendo nesse campo, e a gente lamenta que a Secretaria se mantenha omissa no sentido de poder estabelecer diálogos, porque as entidades sindicais não são inimigas do poder público, elas auxiliam, na verdade, elas têm uma relação direta com os trabalhadores, e essa relação direta tanto pode suscitar uma tranquilização nisso nessa impossibilidade de saber o que pode acontecer, como também ela vai auxiliar o poder público nas ações que nós julgamos ser mais importantes. Na verdade, o comitê ele se inicia com a junção de 4 entidades sindicais que, justamente por terem buscado individualmente serem ouvidas pelo poder público, buscaram se fortalecer, se somando, né? Infelizmente, não estávamos numa unidade completa nas entidades que atuam no campo da educação, mas pelo menos CEDIM, Sindicep, Sinesp e a Profem têm feito esse trabalho de forma unitária. E nós entendemos que a junção da Câmara a esse trabalho, não só com as entidades sindicais, mas com movimentos sociais que nós vemos representados aqui nessa reunião hoje, como o Fórum Paulista de Educação Infantil, o Fórum Municipal de Educação, o CRECE, um órgão importantíssimo para poder ter aí a fala
os pais que hoje dizem: meu filho não volta para a escola esse ano. Tem sido uníssono algumas falas nesse sentido, né? Mas o poder público insiste em trazer em discussão à baila a possibilidade do retorno, né? Eu, atualmente, venho debatendo junto à minha entidade, nos campos, nas áreas de educação, onde a gente discute que nós queremos, de certa forma, nem estabelecer protocolos nesse momento, né, de retorno. O que nós queremos é um uníssono não ao retorno, enquanto vidas estiverem em risco. Vidas de bebês, crianças pequenas, né, a vida dos idosos, dos adultos que estão aí no EJA, a vida dos alunos, né, dos jovens. Então, é algo muito sério para ser comprometido. Eu entendo que o comitê ele precisa estabelecer, de certa forma, uma organização de trabalho, né? Eu penso que ele não é só um comitê para espaços de desabafos, né? Apesar que fomos durante tanto tempo silenciados, né, pela Secretaria Municipal de Educação, que é muito marcante e importante esse momento para nós dizermos o que estamos sentindo. Mas esse não é a proposta, essa não entendo eu que não é o objetivo do comitê. Eu acho que o comitê estabelecer, inclusive, orientações ao poder público a partir dos debates que acontecerem aqui. Nós precisamos, de alguma forma, dizer o que nós pensamos, isso de forma técnica, não é achismo, não é nas ideias políticas, mas é no processo, né? Então, primeiro, acho que uma organização de como nós iremos desenvolver o trabalho, Jair. Na sequência, eu acho que pensar um pouco como a gente consegue estabelecer protocolos de discussão que façam e que possam chegar ao poder público, uma vez que, mesmo nesse momento, a SME demonstra a importância que tem discutir com a sociedade civil, discutir com a Câmara Municipal questões tão significativas para nós da educação. Eu não vou relatar os problemas como estão colocados, mas eu entendo que esse seria o processo que nós poderíamos pensar em como desenvolver, que é a metodologia de trabalho e a forma como nós estabeleceremos para fora ter o resultado dessas discussões. Seria muito isso. Bom. Então, olha, eu acho que tem uma convergência de conversa, primeiro, da importância desse comitê, né? Que está sendo instalado hoje. É um instrumento, quer dizer, de certa forma, a gente institucionaliza uma forma de participação junto com a Câmara nesse processo dos problemas relacionados da pandemia com a educação. Então, isso se trata de um comitê oficial, formalizado pela Comissão de Educação da Câmara. Então, esse pode ser um instrumento, como vários de vocês já falaram, importante no sentido de estabelecer um diálogo, uma conversa com as autoridades do Executivo, né, da Secretaria de Educação em especial. Então, olha, eu não sei se tem mais alguma entidade, tem algumas entidades, por exemplo, a Lucy Guidio, ela levantou a mão, você está representando quem, Lucy? Por favor, Lucy, com a palavra. Quem? FEPEI, Fórum Estadual de Educação Infantil. Por favor, então, com a palavra, a Lucy Guidio, professora. Boa tarde, eu basicamente fui contemplada, eu queria fazer algumas reiterações a respeito do protocolo, né? Eu penso que o protocolo ele tem que ser principalmente discutido com a escola, né, com as educadoras e os educadores e a família, que são as pessoas que estão construindo nesse momento educação, né? Então, acho que esse atendimento ele passa por ouvir as escolas, né? Os educadores, as educadoras, não tem outra forma. A gente percebe que há problemas em a secretaria nos ouvir, né? A gente vê isso, então o comitê é algo que dialoga com isso, mas precisa ser a voz desses bebês, dessas crianças e dessas famílias educadoras e educadores. Quanto ao protocolo, nesse momento a gente se posiciona contrário, né, a qualquer tipo de volta,
por conta de tudo que já foi colocado aqui. Eu acho que protocolos prescritivos sem ouvir, né, quem está lá, eu acho que seria um equívoco. Então, eu queria reforçar essa escuta. Também queria tocar no assunto pedagógico, em que também estão sendo elaboradas as políticas, né, de atendimento para se chegar às famílias, sabendo que o acesso não está possível, não é possível, principalmente nas periferias de São Paulo. Então, acho que a gente precisa responder isso. Por último, eu queria reforçar um problema que ocorre ali com quem está no dia a dia. Por que não o cartão alimentação para todas as crianças e bebês, e enfim, não consigo entender. Eu acho que a secretaria precisa responder isso, uma vez que é um direito, né, da criança. Então, assim, qual é a resposta? Por que não para todos? Eu gostaria de levar essa resposta lá para as famílias, né, que estão querendo saber. Obrigada. Ok, obrigado, professora Lucia. Agora a próxima que levantou a mão é a Márcia Fonseca. Por favor, Márcia. Depois a Michele. Cadê a Márcia? Uma boa tarde a todos e todas. Você só se identifica, Márcia. Eu sou a Márcia Simões, vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, também sou vice-presidente da imprensa aqui do Cinesp, diretora de escola ainda na ativa. Não quero repetir os colegas, quero só endossá-los, né? Pegando uma fala do Maciel sobre a questão da não volta, né? As famílias já têm nos dito que elas não voltarão esse ano, independente do que o governo resolva, e queria focar no papel do CAI. Então, assim, o Programa de Alimentação Escolar, ele fez todo um projeto de lei, foi uma luta nossa dos CAIs pelo Brasil afora, para que saísse uma lei dizendo o seguinte: durante o período de pandemia, haverá alimentação garantida pelas verbas do PNAE. Essas verbas estão sendo depositadas, essas verbas são para ser usadas neste momento, com garantia de chamada pública, e a gente, enquanto conselho, tem pedido para a secretaria para conversar sobre esse projeto, que a Lucia acabou de falar, né? Todas as crianças, os bebês, os jovens e os adultos têm esse direito, né? O dinheiro está caindo, a gente acompanha que o repasse está sendo feito, mas, assim, a secretaria ainda não mostrou qual o projeto que vai fazer. Eu queria pedir até neste momento, agradecendo essa importância de hoje, né, desse coletivo, que esse comitê, em algum momento, pare para discutir exatamente isso. Porque a fome, gente, ela é a primeira a bater. A fome é cruel. Como disse uma mãe na reportagem da Folha de São Paulo, que ela é uma mãe, inclusive, do Cresce de Santo Amaro, a fome é cruel. Então, e as crianças e bebês estão passando fome, os adultos também, tem jovem nos dizendo que não tem o que comer, e essa verba, ela existe e está parada. Então, que a gente pudesse pautar uma reunião esse tema, tá bom? Não quero me alongar para que todo mundo possa debater. Obrigada. Obrigado, Márcia, obrigado. Eu queria agora chamar a Michele, a professora Michele Oliveira. Por favor, Michele, cadê a Michele? Boa tarde, senhores vereadores, aos colegas dirigentes, aos colegas da rede. Eu me chamo Michele, sou professora de bebês e crianças e componho a diretoria do SIMPEI. Muito do que já foi dito está em acordo com o que a gente pensa, com o que a gente tem discutido no SIMPEI, e fazer parte desse comitê é indispensável. Pensarmos como é que vamos dar continuidade às atividades escolares passa pelo princípio de que teremos que ter protocolo rígido, um protocolo baseado na medicina, nas orientações da saúde, para que as crianças, as famílias e os profissionais não corram nenhum tipo de risco, né? Como já dito aqui anteriormente, viveremos um novo normal, mas não sabemos que normal é esse. Então, os bebês, as crianças pequenas, os jovens, os adultos, cada um na sua especificidade e considerando essa cidade
uma cidade bastante plural, com muitas diferenças sociais, econômicas, culturais. Essas especificidades precisam ser relevadas, inclusive nesse comitê, para que a gente tome atitudes bastante acertadas na volta. Não posso deixar aqui de fazer uma saudação aos colegas que ainda continuam nas escolas, né? Estão lá trabalhando com medo, correndo riscos, mas estão lá. Então, os professores e todos os profissionais que toparam fazer esse trabalho remoto, bastante desafiador, ele veio do dia para a noite, as pessoas aprendendo à medida que estão fazendo. Isso é muito importante ser relevado e ser ressaltado aqui. Um abraço a todos e uma boa atividade. Ok, então, nós tivemos aqui a fala de várias pessoas, representando sindicatos, etc. A gente vive realmente um momento político muito dramático no Brasil, como eu falei no começo da reunião, a gente está numa tempestade perfeita, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. Infelizmente, muitas das aberturas que estão sendo feitas nas cidades e nos estados é muito em função da pressão econômica exercida pelo poder central, pelo governo federal, né? O governo federal reluta em assistir os estados e municípios, aprovou um socorro aos estados muito pequeno, aos estados e aos municípios, e ainda assim levou várias semanas para poder sancionar essa lei. E agora existe essa disputa, né? Quer dizer, existe uma disputa de uma política econômica que continua entendendo uma maneira, sei lá, tenebrosa, que nós estamos hoje tendo condição de fazer um ajuste fiscal. Quer dizer, eles continuam preocupados com ajuste fiscal, continuam preocupados em cortar gastos, muito no momento como esse. Então, isso emana do governo central, pressiona os governos estaduais que ficam... Claro, se não chega o dinheiro nas pequenas empresas, às pessoas vulneráveis e mesmo nas empresas, para garantir os empregos, como a maioria dos países fizeram, né, países mais sérios, que acontece? A pressão é em cima dos governadores e dos prefeitos para abrir de qualquer jeito. Então, eles têm que abrir. Então, a gente está vivendo uma situação de um conflito político que é uma barbárie, né, o que está sendo feito. Então, mais do que nunca, é importante a existência de um comitê como esse, que a gente consiga colocar um pé na porta, vamos dizer assim, peraí, calma, né? Vamos tentar segurar o mais que a gente pode para evitar o desastre total que pode acontecer com a volta à escola com protocolos atabalhoados e simplesmente por decisões políticas ou por decisões econômicas. Porque é uma coisa de uma maldade enorme do governo central o que está sendo feito, né? Ele fala o que você quer. Olha, eu gostaria de voltar a trabalhar. Tá bom, então volta, né? A culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é de não sei quem. Quer dizer, na verdade, não é esse o problema. Então, a gente vive esse drama político e eu acho que aqui, nessa reunião que nós tivemos, eu acho que as falas foram muito interessantes, todos falaram os riscos que se tem na volta, mesmo os protocolos, se não forem discutidos com as entidades, com CEDIM, com Cinesp, com a Profem, com a CIDCEP, com as outras entidades da pessoa, da Márcia, do Conselho de Alimentação Escolar, e tantas outras, SIMPEM, né? Pode ser que eu tenha esquecido outras entidades, uma quantidade enorme de entidades que está participando, quero citar todas. Nós temos que fazer com que esse comitê seja a voz dessas entidades, seja a voz, vamos dizer assim, das pessoas que têm esse compromisso com a educação, que têm representatividade no meio da educação. Eu acho que essa que é a ideia. Eu sugiro que a gente, enfim, está institucionalizado esse conselho, e eu sugiro que a gente faça um resumo do que foi feito aqui, faça um documento já com base no que foi dito, para ser encaminhado à Secretaria da Educação, em nome do comitê criado oficialmente pela Câmara Municipal de São Paulo, é oficial, é criado, e a gente estabeleça, por exemplo, eu achei interessante o que a Claudete Alves falou, de trazer, num próximo encontro nosso, essas pessoas que vão dar essa base para a gente, né? Por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul,
que a professora Claudete falou, que poderia, eu acho que seria muito legal a gente fazer um contato com essa pessoa, a gente marca uma próxima reunião nossa, já de trabalho, né, com um especialista conversando com a gente. Quem falou? Pela ordem? Quem que levantou a mão? Só um minutinho, Maciel. O Maciel está pedindo palavra, é isso? E alguém falou mais aí. Daqui a pouco a gente já vê. Então, a ideia que eu penso... a palavra. Quem? É que precisa levantar... Tá, só um minutinho, viu? Tem a mãozinha, levanta a mão assim, não interrompe, é melhor, tá vendo? O Maciel se inscreveu, tem um negocinho assim para levantar a mão, aí a pessoa que quer falar, levanta a mão, eu já dou a palavra em seguida, daqui a pouquinho, tá bom? Toninho Vespri também pediu, a Késia, né, Késia? Parece que a Késia que pediu, e o Maciel, tá certo? Bom, então, para encerrar o que eu estou falando, então nós vamos tentar convergir agora para uma proposta de trabalho, né? Eu acho essa ideia que a Claudete deu muito boa, de a gente trazer um ou dois especialistas para falar para a gente aqui, para dar base, porque a gente precisa ter base científica para isso, né? E da experiência que todos aqui têm com a educação. E a gente faz um resumo, depois a gente vê aqui como é que faz, vamos fazer esse resumo do que foi falado aqui. Eu pediria para o Rafael e a Camila, a gente vê, convida algum dos participantes e mais um vereador, a gente faz esse resumo e já estabelece um contato, um ofício já para a Secretaria de Educação, falando da existência desse comitê e das preocupações que a gente tem e convidando eles para assistirem ao nosso próximo encontro, se for um especialista que vai falar, ou para eles participarem, se for uma audiência que a gente decida fazer. Então, eu vou passar a palavra agora, acho que é o Toninho Vespri, depois o Maciel e depois a Késia. Toninho Vespri com a palavra, depois fala o Maciel, o professor Maciel, e depois a Késia. Toninho Vespri. Então, presidente, né? Estou na reunião. Eu pediria que o pessoal que está com o microfone aberto, que feche, por favor, para não dar barulho, senão a gente não consegue ouvir o Toninho Vespri. Por favor, vereador Toninho. Então, eu acho importante fazer um documento, Eliseu, das questões que foram levantadas aqui, porque eu acho que tem bastante convergência, né, para a secretaria. Mas eu fico preocupado se não vai virar só um documento, entendeu? Eu acho que careceria, na próxima reunião, a gente levantar, sei lá, 2, 3 temas, porque não dá para discutir todos, né? Você vai discutir a questão da alimentação para todas e todos, você vai discutir o fechamento das unidades escolares e chamar um representante do governo aqui no comitê, porque eu acho que as duas coisas podem andar em conjunto, tanto o documento ser protocolado na secretaria para o secretário, mas vir fazer o debate com a gente, porque eu tenho medo, senão a gente... E eu não sou contra chamar especialistas para vir discutir aqui futuros protocolos, não sou, mas eu acho que isso é uma coisa mais para frente que esse comitê pode fazer, até porque a maioria aqui defende, inclusive, que não abra as escolas. Então, os comitês é uma coisa, os protocolos, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar mais para o futuro. O importante é a gente descobrir, saber, eu acho que tentar resolver, se o pessoal do MOVA não vai receber a verba necessária, né? Se vai ter alimentação para todos ou para todas. E, pelo menos, o prognóstico do nosso mandato é que vai piorar muito a contaminação e São Paulo, por conta da reabertura, vai novamente aumentar os casos aqui em São Paulo. Nós vamos começar a ter uma crescente dos casos aqui em São Paulo novamente. Então, assim, nós vamos continuar com os nossos servidores expostos em contágio, inclusive sem condição básica para trabalhar, nós não temos equipamentos de proteção individual. A verba dada para a educação só permite que compre álcool e gel e não máscaras. Então, assim, eu acho que tem coisas mais urgentes, do meu ponto de vista, e esse diálogo tinha de ser com a secretaria, porque eu acho que é no diálogo que a gente vai dialogar, não vamos impor nada, não é um diálogo, né, uma discussão, mas eu acho que é no diálogo que a gente tenta achar entendimento. E a dificuldade que as entidades sindicais encontrarem em dialogar com a secretaria, não sei se todos os mandatos, mas nosso mandato também teve a mesma dificuldade. Eu acho que, de repente, esse comitê
tem a força política necessária para criar esse diálogo com a secretaria. Então, eu acho que nós deveríamos elencar algumas discussões e chamar o representante, ou não sei se é o secretário, mas alguém que tenha poder de decisão na secretaria para dialogar com esse comitê, porque senão a gente pode criar um comitê, mas ele ter um sentido muito mais de debate do que realmente depois de ter encaminhamentos concretos. Essa é a minha percepção. Presidente, professor Maciel com a palavra. Pois não, peraí, quem pediu? Eu também gostaria de me inscrever. Uma questão de encaminhamento. Fala, pode ser? Pode ser. Então, eu entendo a preocupação do Véspero, mas eu queria reforçar a sugestão que eu fiz, que nós pudéssemos tratar por temas. Retorno da educação infantil, retorno das outras, a questão da alimentação tal, porque do jeito que ele coloca, vai ficar tudo no mesmo caldeirão e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu queria reiterar essa questão da comissão, trazer especialista da saúde e da educação. Eu tenho propostas de nome, poderiam coletar outros nomes e fazer um dia específico, respeitando a especificidade da educação infantil. É isso. Porque senão nós vamos misturar as coisas e não vamos chegar a lugar nenhum. Ok, obrigada. Então eu só vou dar a palavra para o vereador Suplicy, em seguida fala o professor Maciel. Eu queria dar uma concluída que nós temos só mais 15 minutos para terminar a reunião. Vereador Suplicy. Presidente, o vereador Gertato queria também falar rapidamente. Tá. Fala o Suplicy, depois o Jair. O vereador Suplicy, por favor. Vereador, está escrita, né, a Késia? Eu não estou conseguindo... Está escrita sim, Késia, está escrita. Obrigada. Depois desses apartes, fala o Maciel, depois a Késia. Por favor, Suplicy. Acho que podemos combinar ambas as sugestões da Claudete e do Véspero, e eu também sou favorável. Quem sabe a gente possa, na próxima reunião, na próxima semana, fazer a reunião com estes especialistas sugeridos pela Claudete, mas, desde já, fazer a convocação, o convite ao secretário da Educação para responder a todas as questões que foram aqui levantadas. Eu não precisarei, mas então, e, portanto, de acordo com a sua sugestão de ser elaborado um documento que sintetize todas as observações e perguntas ao secretário da Educação, para que, no máximo, na semana seguinte, tenhamos a presença dele para esclarecer todos os problemas que foram levantados. Portanto, estou de acordo com a sugestão do Toninho Véspero e acho que é do Jair também. E não são excludentes, né? Vereador Jair, em seguida Maciel e depois a Késia. Por favor, Jair. Presidente, tem tudo muito importante o que foi dito e concordo com absolutamente tudo. Claudete, acho que colocou agora de setorizar. Teve uma companheira, eu não notei os nomes, que falou da questão da alimentação e da fome aí, enfatizou muito bem. Eu quero propor que na próxima a gente dê um destaque especial. É uma cadeia alimentar. É agricultura familiar lá do interior, que não está fornecendo, e tem o que fazer para eles fornecerem lotes produzidos que constavam do contrato que a secretaria tinha cancelado a entrega. Eu faço uma pergunta, e eu acho que esse setor, primeiro, repito, peço aqui um destaque na próxima reunião para a questão da alimentação. A Cerbão é o grande centro lá de acolhimento dos produtos, é isso? Vocês conhecem mais que eu. Ali é um espaço gigantesco, eu não entendi por que não garantiu o fornecimento e transformou em cestas básicas
direcionadas e não já concluíram a garantia da entrega dos próximos lotes. Então, eu quero destacar e pedir, porque a questão pedagógica, eu acho que está muito mais avançada. Presidente, colegas, eu queria dizer o seguinte, a organização, ela aumentou o volume de gente nos locais, vocês concordam comigo? Porque se estabeleceu que pequenas lojas só abrem 4 horas, aumentou o número, ele está maior do que se não tivesse a pandemia. Concentrou. Então, aumentou. Os filhos, os alunos estão indo para a rua correndo risco com os pais, com a mãe que vai lá tentar comprar. E não estão necessariamente comprando, tá? Então, eu queria dar um destaque nisso. Nós precisamos trazer quem cuida desse setor. Eu acho que nós temos que oficiar desde já e destacar a presença na próxima reunião. É um comitê de emergência, de crise e de emergência. Na minha opinião, a emergência da emergência é a questão da alimentação, que está muito mais atrasada até do que o debate pedagógico e do debate de volta às aulas. Então, eu queria fazer essa proposta, presidente. Ok. Maciel, professor Maciel, com a palavra. Ok, obrigado, presidente. Na Vou verdade, procurar sintetizar 3 minutos no máximo, porque a gente precisa parar 15 para as 4, viu? Até menos, até menos. Na verdade, eu queria dizer que a fome tem pressa, presidente. Não dá para a gente permanecer atuando na cidade de São Paulo como se nada tivesse acontecendo no que se refere à obrigatoriedade que o município tem para com as famílias e com as crianças matriculadas na rede. Eu entendo a importância de nós debatermos protocolo de não retorno, ouvirmos especialistas, as propostas, elas não se contradizem. Foi o que eu falei um pouco na minha fala, organizar a metodologia do nosso debate. E aí eu quero reforçar o que o vereador Jair traz e dizer que discutir a alimentação das crianças nesse momento é fundamental. Não posso perder aqui a minha veia sindicalista e dizer que o segundo assunto mais importante nesse momento são os trabalhadores que permanecem abrindo e fechando escolas na cidade de São Paulo. E o terceiro são os professores, a situação do trabalho remoto, o ensino remoto, discutir a qualidade da educação a partir desse debate, verificar se isso está de fato sendo efetivado, as dificuldades que estão colocadas e como nós podemos abrandar um pouco a dificuldade que esses profissionais vêm tendo e as angústias que as famílias também vêm tendo para conseguir acessar um computador, um celular. Então, a partir daí, eu acho que nós estaríamos mais tranquilos para discutir, inclusive, especialistas, e discutir a volta. Não que cada um desses assuntos não tenha que ter um especialista da área. Acho fundamental. Portanto, alimentação. Segundo, trabalhadores da educação que continuam atuando nas unidades escolares. E terceiro, a situação do ensino remoto. Na minha opinião, esses os principais assuntos que mais confundem e ficam a nossa situação. A palavra a Késia, por favor, Késia. Késia. Bom, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpa, eu tive um... Estão me ouvindo? Eu tive um problema... Bem sintético, professora. Eu tive um problema para entrar, então eu não pude dar minha saudação. Eu queria parabenizar a iniciativa da criação desse comitê, né, dizer que nós estávamos, o CRES estava, oficiamos a secretaria para essa criação, mas infelizmente não houve o diálogo, e dizer que nós temos que, a minha fala, de encontro à fala dos vereadores, que acabaram de citar os problemas e essa reunião importante com o secretário ou com quem ele designar. Também a fala do Maciel me contemplou bastante, mas eu queria que a gente tivesse um olhar também para o psicológico das crianças, quando eles fizerem esse possível retorno, por essa questão do EAD, que nós sabemos que nós temos mais de 60% das crianças que estão fora do EAD, estão com muita dificuldade, e isso está causando muito estresse nelas, e algumas crianças têm procurado, algumas mães relatando que estão precisando até de psicólogos para conseguir, as crianças entrando em pânico, né? E eu acho que a gente precisava de um olhar para isso também. E tenho acordo com as falas anteriores em questão da EAD, em questão da alimentação,
que as famílias estão sofrendo muito com isso e eu acho que a gente precisava de um olhar, enquanto família que represento, né, mãe de aluno, precisamos de um olhar para isso, sim. Era só isso, vereador. Muito obrigada. Obrigado. Olha, a gente está tendo que terminar. A última pessoa inscrita, e vamos encerrar as inscrições, é a Márcia Fonseca, mas no máximo 3 minutos, Márcia, e depois eu vou fazer a conclusão para a gente chegar, cumprir o nosso prazo. Por favor, Márcia. Obrigada, Eliseu. Não vou nem usar isso tudo. Eu queria agradecer e pegar o gancho da fala do vereador Jair, que eu também acho que a fome tem que ser o primeiro passo. Então, vereador, eu sou Márcia, e me coloco à disposição até para organizar esse material, colaborar nisso. Então, me coloco à disposição, caso vocês precisem, para ajudar nesse evento, tá bom? Era isso. Ok, ótimo. Bom, a gente conversou muito aqui, basicamente, se discutiu os protocolos, né? Quer dizer, pois não, Claudete, bem rapidinho. Como eu fiz uma proposta e me parece que surgiu dúvidas, porque quando eu fui convidada, me disseram que era um comitê de crise que possibilitaria os diálogos. Me parece que, com exceção de mim e você, os demais elencaram a fome dos alunos, a questão dos educadores que estão nas escolas trabalhando, a forma remota para depois discutir o retorno. Eu não tenho nada contra, eu até acho, mas eu acreditava que esses outros temas, tirando a educação online, já estavam sendo tratados pela Comissão de Educação em outras. Então, eu quero só dizer que a minha proposta veio exatamente pela fala do governador e do secretário de Educação, no sentido de algumas DREs estarem comunicando a algumas escolas de educação infantil já para debaterem a volta. E eu disse que não que está na nossa defesa a volta agora, para nós isso está fora de questão. A minha recomendação foi para que não deixássemos para a última semana essa questão para depois só ser publicado um decreto. Isso posto, obviamente, eu sou proposta vencida. Eu vou retirar e vou procurar, inclusive, outras possibilidades de priorizar essa discussão, porque se o CEDIM não fizer, eu acho que os trabalhadores da educação infantil serão comunicados apenas pelo Diário Oficial. Então, para nós, isso é prioridade, mas eu acho, obviamente, que a fome, a educação remota, quem está, tem que ser prioridade, ok? Então, eu não quero criar constrangimentos aqui nessa ordem. Não, peraí, pessoal, espera um pouquinho, vamos ter que ter o nosso prazo aí para ficar online, né? E agradecer, vereador. Só um pouquinho. Eu tenho que organizar aqui, senão não vai dar tempo, né? Tem uma questão que ficou discutida. A grande questão que a gente vê aqui são o que eu sinto, né, que as pessoas estão muito preocupadas com o risco de se voltar à aula imediatamente. É claro que a gente tem que discutir os protocolos, né? Tem, por exemplo, o protocolo emocional. É um protocolo que tem que ser estabelecido, do acolhimento. O segundo protocolo é o protocolo pedagógico, como é que vai ser a questão pedagógica. E o segundo, ou terceiro, é o protocolo sanitário, como é que vai ser isso aí do ponto de vista da pandemia. Agora é o seguinte, eu não vejo muita jeito, a gente precisa ter consistência e pressão para que mude o caminho de voltar de qualquer jeito, que parece que é o que está se querendo. Né, meio que para aliviar a pressão política, vamos voltar à aula, né? E para isso, eu acho que a gente tem que ter quanto mais especialista falar, quanto mais consistente for as nossas considerações, isso sensibilizará mais o executivo. Eu penso assim, a gente traz o executivo aqui, eles vão explicar, a gente fala, e não dá. Como já foi 2 reuniões que nós fizemos online, foi isso. Não é? O Jair lembra, o Toninho lembra. Foi assim. Então, eu acho que a gente precisa ter uma reivindicação. Olha, qual é a reivindicação que está saindo daqui? A alimentação? Então, nós vamos dar, olha, nós exigimos alimentação para todos. É um negócio que os sindicatos, as entidades
estão pedindo, é uma conclusão dessa reunião. Né? A outra questão é a questão da abertura e fechamento da escola. É outra questão que existe um consenso aqui, que não precisa se abrir e fechar com tanta gente exposta. Isso já foi falado para o secretário de Educação, a gente me lembra e deu umas explicações técnicas e resolveu, né? A questão, não pagam o MOVA, é porque a justiça diz que não pode, porque se eu pagar eu vou ser preso, porque não sei o quê, eu não posso. Não pode fazer, tem tudo explicação, né? Então a gente precisa ter reivindicação. Explicação a gente já sabe que vai ter mesmo. Eles vão explicar 1000 coisas e a gente vai ficar quieto. Então, acho que só um pouquinho, Jair, só um minutinho, Jair. Então a gente precisa... Eu ainda acho que a gente tem que sair com alguma coisa mais concreta, tipo alimentação. A alimentação é a chave. A primeira reunião do comitê da crise decidiu que a alimentação é chave, por exemplo. A reunião decidiu também que nós vamos fazer debate com especialistas. Eu acho que a proposta da Claudete é muito boa, continuo insistindo, tá certo? E é a questão dos protocolos, abertura e fechamento da escola com funcionário não, assim. Eu acho que essas questões precisam ser faladas. E a gente combina aqui de fazer um resumo, de alguém fazer um resumo, a gente combina uma comissão ou a própria assessoria, junto com alguns dos participantes, faz isso. Jair, e depois, só está o Jair agora inscrito, é o último a falar. Fala, Jair. É aquilo que você falou, nós vamos fazer uma ata dessa instalação e dessa reunião, é isso? E nós vamos estar mandando esta ata. Eu acho que tudo foi abordado aqui. Tem uma coisa de chamar um especialista da área de saúde, que eu acho que vai de encontro que a Claudete colocou. A Claudete colocou de um pedagogo, eu já diria que não é tão importante. Tem pedagogo aí à vontade na sala, profissionais e um epidemiologista. Vamos trazer alguém da saúde para dizer. Eu acho que para temperar essa conversa aí. E eu acho que a Claudete também concorda com a ordem da emergência, né? Então, esse documento chega na secretaria, elaborado junto à assessoria, juntamente com as entidades representativas, né? Eu acho que praticamente todos vieram, né, presidente? Então, oficialmente, imediatamente, esse documento chegar à secretaria, ao secretário, é esse o encaminhamento, né? E a informação da oficialização do comitê pela Câmara, não é? Dos participantes, e também algumas questões que foram levantadas aqui, como alimentação e outras, né? Principalmente centrar na questão da alimentação. Elencar, né, presidente? Elencar, né? Elencar. Então, vamos formar essa comissão. Eu pediria que alguém dos participantes pudesse participar, não sei quem é que poderia... A assessoria estaria, por exemplo, eu posso ajudar um pouco, a assessoria da Câmara, o Rafael e a Camila também ajudam nisso, o Jair também, talvez, não sei... Eu vou indicar o William, que é da nossa liderança, né? Tá bom. Ele deve estar me ouvindo nesse momento e aceitando, obviamente. Democraticamente, né? Bom, para mim sumiu a imagem, entrou um negócio aqui que eu não consigo tirar, mas eu estou praticamente só com voz agora, né? Porque acho que é o prazo, né? Então, olha, eu queria deixar marcado, se vocês toparem, eu também queria ver se a gente consulta durante esses dias, todo mundo tem o telefone, a Claudete, a Márcia, o Maciel, todo mundo que participou, as outras pessoas, a Lucia, a Márcia, o Ricardo, eu vi aí, Ricardo Moraes, a Michele, vi também o vereador Vespo, o vereador... Margarida. A Margarida, que foi a primeira a chegar, hein? A Margarida chegou meia hora antes, né, Margarida? Pois é, cheguei cedinho, mineiramente. Aqui, viu? Eu só estou com o som agora. Então alguém compartilhou tela. Alguém compartilhou tela. Cinesp, Luiz. Luiz, É porque eu só estou com o som aqui, deixei de ver as pessoas. Isso que está sendo chato aqui. Eu estou com medo de meter em algum botão aqui e sair o som também, né? Por isso que é melhor não mexer. Apareceu num cantinho a Margarida aqui, o Luiz ainda não, mas está tudo aparecendo aqui embaixo. Então, vamos fazer isso então, Jair. A gente faz, junto com a assessoria, a Claudete pode ajudar, a Margarida, o Luiz, a gente vai trocando o telefone. Maciel também, ajudo. Maciel, né? Estamos à disposição. A Márcia e todos, né? A Késia, enfim, todos.
E aí eu queria fazer o seguinte, então, a gente, de hoje, a gente já assim que tiver um tempo, a gente já entra em contato entre nós aqui, eu falo com o Jair, com a assessoria, ver como organizamos esse documento rápido, deixamos marcado para a próxima terça-feira, às 14 horas, uma nova reunião, pode ser? Estão todos de acordo? Sim, okay. Sim. Tá, então vamos nessa, então. Sim, apareceram assim, opa, sumiu de novo. Então ficamos assim. Então tá combinado. Eu achei que foi uma reunião muito produtiva, muito objetiva. Também, e eu acho que a instalação desse comitê foi uma ideia acertada. A proposta foi do vereador Jair e a comissão aceitou por unanimidade. Então foi muito legal. Então nós vamos então fazer desse jeito, tá bom? Tá todo mundo de acordo? Sim. Então tá. Então muito obrigado pela participação. Com respeito ao convite ao secretário. Com respeito ao convite ao secretário para responder a todas as questões. Isso aí nós vamos fazer também. Vamos combinar entre nós o que fazer, porque trazer ele vir aqui, ficar respondendo o que nós já sabemos que ele vai responder, e a gente gastar a semana inteira e ele falar não, e falar tá bom, não adianta. A gente precisa ter uma pressão. O que nós queremos? Decidimos que queremos alimentação. Decidimos que a volta às aulas tem que ser discutida com sindicatos. São decisões importantes. Decidimos que temos que ouvir mais a saúde e a pedagogia também, mais a saúde. São 3 coisas que a gente tem que mostrar para ele. Nós não podemos dizer o que ele... falar para ele enrolar. Olha, não dá, porque, olha, tecnicamente aqui, o coordenador da finança não deixa, porque senão eu vou ser preso, porque o Ministério Público não sei o que. Não adianta, isso nós já sabemos. Então, nós vamos ter reivindicações. Eu acho que essa é a maneira mais correta. Tá bom, pessoal? Então, olha, vamos manter, todo mundo tem os telefonemas, Raquel também, que não falou, mas nós temos, eu pediria que a assessoria, a Valéria também, que a assessoria anotasse todas essas pessoas que participaram com os telefones, com os contatos. Se vocês estão aqui, porque vocês foram contatados, né, pela assessoria. E aí nós vamos amanhã, eu vou ver se amanhã nós não teremos a reunião da Comissão de Educação, porque nós tivemos esse evento hoje, tem outro evento na quinta, e aí nós vamos, entre hoje e amanhã, arredondar isso, tá bom? Jair, Suplicito, Vespoli e todos os participantes, Margarida, Luiz, Claudete, Patrícia, Luci, poxa, estou vendo as pessoas que eu estou vendo aqui, tá bom, Valéria? Então tá encerrada a nossa reunião, primeira reunião do comitê, que está oficialmente instalado. Achei que foi muito legal e um abraço a todos, viu? Palma para todo mundo, ó, palma. Obrigado. Palma. Parabéns. Tchau, pessoal.